Seja bem-vindo! Vamos conhecer a história da Edilene, ela que tem loja de cama, mesa e banho. Acredita que ela já pensou em desistir do seu negócio? Vamos ver como é que ela deu a volta e hoje ela dirige sua empresa e tem tempo para ela. Dá para acreditar? Bom demais, né? Uau! Tudo bem? Tudo, boa noite. Nossa, eu fico muito feliz, né, que a internet possa estar ligando pessoas que estão, às vezes, estão distantes e que se fosse presencial, talvez a gente nunca tivesse se encontrado, né? Então é assim uma grande alegria poder estar aqui contigo e ouvir um pouco da tua história. Vamos contar para o pessoal de onde você fala, né? Vamos conhecer um pouco da história da Edilene. Você é de São Paulo? Não, não sou de São Paulo, sou de Recife, Pernambuco. Vim se Ah, aventurar em é? São Paulo, na grande São Paulo. Cansou de ficar naquelas praias maravilhosas, foi isso? Cansou de Não, praia? não é, não é que eu cansei, é oportunidade, né, de ser uma empresária, de crescer. Não que lá não tenha, mas aqui eu vi mais oportunidade, aqui em São Paulo, né? É mesmo? E você veio para São Paulo com que idade? 8 anos. Com 8 anos, sua família veio para São Paulo em busca de mais oportunidades? Isso. Naquela época era fácil, a maioria vinha para isso, né? Eram E tempos em que era mais difícil, né? São Paulo mais tinha difícil. bastante oportunidade de emprego, então muitas famílias se mudaram para São Paulo. Que legal, que legal. Mas eu gosto demais de Recife, né? Recife é Eu bom também. demais. Gosto muito do Recife. Aquele Vou Alto sempre da passear para Serra. lá, passar umas férias lá. De uns Ah, três daí é dias, uma bom. semana, no máximo, viu? Porque não dava para estar saindo muito, mas agora com o curso, Agora dá. agora já estou programando mais tempo. Que bacana. E conta pra mim, você já foi empregada? Você sempre foi empresária? Vamos conversar um pouco e contar aqui para o pessoal que está nos assistindo a tua jornada de empresária. Não, já trabalhei muito em empresas grandes, né, como Brinquedo Estrela, Olivetti, que era metalúrgica. E assim, eu sempre queria me destacar, né? Sempre queria ser uma das melhores, né? Assim, né? Que E o legal. pessoal, Você trabalhou na Brinquedos Estrela? sim, trabalhei na Talvez Brinquedos algumas Estrela. pessoas que estão na live nem saibam, né? Mas Estrela é um dos maiores fabricantes de brinquedo do Brasil. Né? Então, Verdade. eu me lembro que todo ano eu era criança, né? Então a gente passava no Natal naquelas lojas de brinquedo e aí a Estrela sempre fazia tipo alguns jogos, máscaras, coisas assim, para que as crianças pudessem escrever qual brinquedo queria, né? E eu ficava olhando, eu ficava sonhando, eu falava assim, nossa, será que um dia eu vou ter um brinquedo da Estrela? É, naquela época só dava estrela, né? Nos comerciais, de TV, estrela, Tudo. estrela, aquelas bonecas modernas. A Fizeram Suzy, né? A Suzy A não era da Eliana, Estrela? a Suzy, Gente, a Barbie. Fizeram a boneca Eliana. Na época que a Eliana estava no começo, ela foi lá na estrela. Eu estava trabalhando lá e saiu a bonequinha do rostinho dela, a pintinha dela. Então, estrela sucesso total, né? nossa, que Trabalhei lá. legal. Olha Sempre lá. quando a gente fala de estrela, né, a gente tem aquela ideia de quando a gente era criança e de quanta coisa. É quase como trabalhar na fábrica do Papai Noel, né? Verdade. Era muito lindo. Aqueles brinquedos, você ficava encantada com aqueles brinquedos lindos. Eles traziam tanta coisa moderna, tanto brinquedo novo, que lançava na TV, a criança ficava querendo, quero esse, quero esse. E era aquela produção, né? Tem que ter aquela produção. E o que você fazia na estrela? Eu era operadora de máquina. Operadora de máquina. Olha só, gente, vocês estão escutando. Vocês estão E assim, eu escutando. era a primeira da ponta, porque eu me destacava, né? Então, eles colocaram. Eu não fiz curso, nada, mas eles viram que eu queria me destacar, né? Então, me colocava na ponta para me coordenar o pessoal todo. E É que aí, às eu fui vezes aprendendo a gente muito. Eu Ah, imagino. Às vezes a gente acha, né, que o empresário tem aquela vida dourada, ganhou da empresa, o papai veio, deu a não, empresa, tal. E não é assim, né? Atrás de uma história de sucesso tem muito perrengue que acontece, tem muita coisa que acontece, né? E eu digo assim, o mundo ele é dos trouxa.
Porque quando a gente está na escola, Edilene, não sei se isso acontecia com você, o professor passava trabalho, né? E aí as pessoas não queriam fazer, mas sempre tinha um trouxa que ia lá e fazia. Eu sempre ia lá e fazia o trabalho e tinha que pôr o nome de todo mundo. Às vezes você está ali trabalhando numa linha de produção. Eu tinha 14 anos, eu trabalhava numa papelaria. E sempre tinha aquelas meninas que ficavam encostando o trabalho para lá, empurrando para cá, para lá. Eu não, eu ia lá e fazia, e eu queria um setor maior, e eu queria cuidar de mais coisas, eu queria responsabilidade, né? Eu puxava e batia no peito, que é o que você está contando que você Não é uma fazia também. satisfação? É uma satisfação você conseguir fazer algo E diferente. Quando você consegue, é uma satisfação. Eu acho que você tem que ir lá Mas fazer. muitas vezes as pessoas que trabalhavam com a gente não achavam isso. Não Achava que a achava gente era isso. os trouxa, ficava se matando de trabalhar, né? Então eu digo assim, o mundo é dos trouxa. É aquele que fica estudando até tarde, é aquele que fica trabalhando muitas vezes até tarde, é aquele que puxa a responsabilidade para si. E com certeza, essa pessoa, né, que é empresário, ela já era diferenciado desde sempre. Eu acho assim, que momento que a gente decide que a gente vai ser empresário? A infância que a gente já é diferenciado, já quer fazer coisas diferentes, já é um indicador de que desde sempre a gente já nasceu mesmo para ser empresário, não tem como fugir, não. É Hoje, verdade, porque eu sempre quis me destacar, sempre quis fazer e conhecer e fazer, ir lá e fazer. É um desafio, né? Tipo um não desafio, né? é? E aí a gente fica sempre achando que todo mundo que a gente vai contratar para trabalhar é igual. Verdade. Mas não é. As Não é, pessoas cara. muitas vezes são bem diferentes, né? São bem Bem diferentes diferente. e aí é que a gente quebra a cara. Mas você trabalhou em outros lugares também, né? Não foi só na Estrela. É porque quando fala de estrela, a criança de dentro da gente pula, né? Sai, né? É verdade. É, trabalhei também na Olivetti, que antigamente fazia aquelas calculadoras, aqueles computador bem Máquina de antigo, escrever. Eu máquina de tinha uma escrever aquela de verdinha. Eu tinha uma aquelas. verdinha da Olivetti. Foi muito boa minha experiência de trabalho também, me destacava lá também, viu? Então você vê. Acontece. Aí eu falei assim, não, eu tenho que abrir algo para mim mesmo. E foi aí que surgiu a loja, né? Aqui no centro de São Paulo, né? Naquele Aham. via muita Há quanto gente, tempo atrás? há 29 anos, quase Há 30 20. anos. Você tem. Espera, espera. Para. Agora eu surtei. Não, não, Verdade, não, não, verdade. É, tenho quase 50 já. não. Onde que você Verdade, pode ter cara. trabalhado? Na Estrela, na produção, na Univete. E há vinte e Trabalhei. nove anos ter montado a loja. Eu fui registrada de menor na Estrela. Hoje não pode ser registrado, mas antigamente eu fui registrada de menor Gente, idade você na foi na Estrela. Estrela para brincar, então, né? Não, eu trabalhava bastante. Trabalhava bastante. Hoje não registra menor. Na Estrela, antigamente registrava. Aham. Então, há 29 anos você era muito jovenzinha, muito jovenzinha. Muito jovenzinha. E onde que você foi arrumar capital para montar a empresa? Como que você começou a tua loja? Você começou você vendendo primeiro ou já começou com a loja física? Conta isso, que agora eu quero saber. Ai, cara, já trabalhei tanto aqui em São Paulo. Já tive mercado, já tive churrascaria, já tive lanchonete. Aí hoje Você eu optei come... por. O quê? Trabalhei muito já. Qual foi a primeira que você começou? Que você Uma começou fazendo o lanchonete. quê quando você quis Quando empreender? eu saí da Lanchonete? Olivete, o dinheiro, né, eu investi numa lanchonete. Da lanchonete, eu vim para o centro de São Paulo, montei outra aqui no centro. Daqui da lanchonete, eu montei uma churrascaria bem no meio ali do centro de São Paulo mesmo, ali no Brás, né? E Aham. aí, depois do mercado, lá na 25 de março, e depois, agora, cancelei tudo e montei a cama, mesa e banho, foi o que mais deu certo, né? Que eu vendo atacado, né? Os Aham. E grandes, cama, mesa e banho, você tá há quanto tempo? uns 15 anos. 15 anos, que legal. Bastante tempo também.
bastante tempo também que você está nesse ramo. E por bastante. que você foi mudando de ramo? O que que acontecia? O que que não dava Porque, certo? Você teve quais perrengues de um ramo para o outro? Como foi isso? ai, vários perrengues. Não foi dando certo, eu não foi rendendo capital, o negócio não entrava, entrava por um lado, saía pelo outro. Eu falei, não estou entendendo. Eu não sabia controlar minhas finanças, não sabia. E o dinheiro que entrava, eu não via. Esse ainda dá para ver porque eu vendo de grande quantidade, né? Então, para pessoas que revendem, lojista, eu revendo para o Nordeste, para o Rio de Janeiro, então, quantidade, né? Atacado, né? Para o empreendedorismo. Então, foi esse que realmente eu permaneci mais, né? E entendi. E aí, como que foram, quando você começou a contratar pessoas, lidar com as pessoas? Como que foi isso para você no seu dia a Nossa, eu dia? não sabia lidar com pessoas, não sabia. Fui aprender, acho que agora com o curso, viu? Porque eu não sabia. Fui levando assim, foi só levando. Mas eu O tive que que muito perrengue, viu? acontecia? O que que acontecia? Tava uma bagunça a minha loja. Na verdade, tava uma bagunça, um incêndio. Eu tava querendo até fechar. Meu marido, vamos fechar, a gente já vamos descansar, vamos fazer outra coisa. Já queria para outra coisa. Falei, não, vamos assistir o curso, vamos ver o que que dá. Aí eu comecei a apagar o incêndio depois que eu comecei a aprender o curso da carne, né? Me conta um pouco mais desse incêndio. O que que acontecia? Quais eram os perrengues? E depois a gente compartilha com o pessoal o que que você fez para mudar isso. Vamos ensinar o passo a passo para eles de por onde que você começou, o que que você fez. Mas que tipo de perrengue? Quando você fala perrengue, incêndio, o que que acontecia? O ponto de bater o cartão. Aquilo Ah, ali não batia correto. Olha, era uma bagunça. Eu tenho 3 lojas, né? E eu só tinha um ponto em uma, olha só. E não era para ter em uma, era para ter nas 3, né? E nessa de uma que não tinha, ele foi na justiça, me colocou dizendo que fazia hora extra, e ele não fazia hora extra. E ele ganhou, porque eu não tinha eu como provar. falo que Não isso tinha como provar. acontece. Eu tinha um alarme que abria e fechava a loja, estava lá o horário dele entrar e sair do alarme, mas a juiz não conta isso daí. Eles querem o Não. ponto, entendeu? Pessoal, ouçam, ouçam, 40 mil. por favor, ouçam, R$ 40.000, ouçam. 40 mil. Eu falo para as pessoas, mas daí eles falam assim, não, Carmen, a lei diz que quem tem até 10 empregados não precisa registrar Não, o ponto. Tudo bem, a lei diz, não precisa registrar. Mas olha o que aconteceu com a Edilene. A pessoa que não fazia hora extra entra na justiça e quando entra, aí os advogados já aproveitam e pedem mais um monte de coisa que nem estava programado pedir, né? E sempre vem danos morais, mais um monte de coisas lá. R$ 40.000 de bobeira, gente, de e estava tudo bobeira. certinho, viu, Carmen? O juiz falou, não, tá tudo certo, você só não consegue provar para mim As horas isso daí. extras. As horas extras, porque Uhum. tudo certinho, cara. Foi feita a rescisão dele, tudo certinho. Ele falou um palavrão desse tamanho para mim, e eu, como eu não quis engolir, falei assim, olha, já não dá certo, vamos encerrar nosso contrato aqui. Aí ele foi lá e falou que fazia hora extra. E não Gente, fazia, e agora, não fazia. Edilene, em tempos de pandemia, é bom a gente alertar também os empresários que estão nos ouvindo, né? Que o que que acontece? Muitas vezes a pessoa está trabalhando no home office e o empresário esquece que ele tem que registrar o ponto. Que se ele não registrar o ponto home office, esse é o top das reclamações trabalhistas. O top das reclamações na justiça é a pessoa que não registra o ponto. Ela não registra porque ela está em casa e aí depois ela diz que ela não tinha horário para almoçar, então ela trabalhava até tarde. Tomem cuidado com isso, gente. Tomem cuidado. Para isso, vocês têm sistemas digitais para registrar o ponto. Por exemplo, tem vários. Tem a Ponte-me, Tangerino, Ponto Mais. Todos são muito parecidos e eles acabam tendo valores muito próximos. Mas a Ponte-me, ela até 2 empregados, ela nem cobra nada. Ela nem cobra nada e você pode colocar o ponto. Realmente tem que ter o ponto. Não importa se você tem 1 empregado, 2, quantos forem. E o livro ponto, né, ou a folha de ponto, que também pode ser substituído, cuidado. Se no teu livro ponto, deixa eu aproveitar, Edilene, e dar a dica para o pessoal.
Se no teu livro-conto tiver escrito que a pessoa entra às 8 horas e ele assina 8, 8, 8, 8, 8, 8, sai para almoçar meio-dia. Meio-dia, 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 meio-dia. Volta do almoço a 1. 13, 13, 13, 13. Não serve para nada. Cuidado, porque isso é considerado ponto inglês, ponto britânico. Esse é o nome que o juiz dá e o juiz nem considera, porque ele não representa, né, o que acontece no dia a dia. Tomem cuidado com isso também, ok? Entendi, Edilene. 40 mil reais, um único processo. Nossa, dinheirinho bom, né? Dava para fazer E assim um assim, foi de doer, churrasquinho. Carmen. Sabe? Não por nada. Dava para ir fazer um churrasquinho em Recife. Opa! Uma viagem até que boa, viu? Dava para ficar lá naqueles resorts mais bambambam lá de Maria Farinha, aqueles lugares mais Só que agora eu tô bem, bem esperta, viu? Quando eu 40 aprendi o mil, curso, gente. já fiz a reunião. Olha, o ponto aqui tem que ser sério, não é brincadeira. Bateu errado, já sabe, né? Fiz uma reunião bem daquela. Falei que o ponto é essencial, não é brincadeira, né? Fiz aquela reunião com eles. Aí, quando eu fiz a reunião, eles viram que a coisa estava mudando, 5 foi mandado embora. E está mudando. E mudou bastante. E aí eu fiz várias políticas. Como que você me conheceu na internet? Eu sou muito curiosa para saber isso. Eu sempre pergunto, né? O que eu te chamei a atenção? Quando você falava assim, empresário de tirar férias. Eu não tiro férias, eles que tiravam, porque eu tô até com uma gestante em casa, né? E já aprendi com a casa, já manda para casa e tá tudo bem. E assim, assinar o ponto, tudo direitinho, na folhinha de Excel, passa tudo certinho e tá lá, vou fazer o quê, né, Carmen? Falei com 3 advogados, Carmen. Um fala que é ponto facultativo, que quem não tem como trabalhar em home office pode voltar a trabalhar. Falei, não vou cair nessa não, depois, entendeu? Eu já estou bem, não quero problema para a empresa, entendeu? E eu já deixei ela em casa, eu escutei, ela não trouxe exame, viu? Ficou só falando, acho que eu estou grávida, não sei. Aí veio uma falar para mim, eu falei assim, aqui o dinheirinho para fazer seu exame, queridinha, e depois você traz, e depois você já vai para casa, tá? Fica em casa, entendeu? Estou bem, não quero Então, problema. quanto às grávidas, essa é uma lei muito nova, né? A lei acabou de surgir, essa lei aí das grávidas, e agora já tem alguns julgados, pouca coisa, mas alguns juízes já estão começando a votar a favor da empresa nesse caso. Porque imagina, que nem você que tem loja, você pode até mandar ela ficar home office, fazendo redes sociais, fazendo foto, vídeo, tal. Mas e quem contrata, por exemplo, uma cozinheira? Não tem como ela cozinhar na casa dela, Um né? caixa que vai receber o dinheiro do Um mercado. caixa, não tem como, né? Então, existem algumas empresas que entraram na justiça e conseguiram afastar o seu empregado e o INSS pagar. Porque a grávida ela vai ficar muito, muito tempo afastada, né? Então, algumas empresas conseguiram fazer isso, mas é assim, não é lei ainda, não mudou a lei, não aconteceu nada, mas já começou aí a ter alguns julgados a favor do empresário. Uhul, finalmente. Outro julgado que teve, que foi muito bacana, é que a pessoa tem que ficar 2 semanas porque ela pode estar com suspeita de Covid e tal, e a gente respeita isso. Mas o empresário pegou todos os prints que a pessoa estava lá na praia, né? Cheio de gente em volta, batendo papo, se divertindo e postando foto nas redes sociais. Isso foi suficiente para que ela recebesse uma justa causa assim que ela colocou os pés na empresa. E os juízes mantiveram a justa causa. Então, a gente está tendo aí uma flexibilização maior do judiciário para parar de ficar só protegendo, né, o empregado, como se ele não estivesse fazendo nada que também prejudicasse o empresário. Então, alguns juízes já estão assim, né, mais animados. Mas me diga, você estava me contando, eu te interrompi. Como é que você me conheceu, que você falou? O que eu falava que te chamava a atenção? Você que é empresário e não tirou férias. Opa, É isso é isso comigo, hein? mesmo.
Jurei É eu com mesmo. você. Aí falei, tá falando comigo. Aí eu falei assim, não vou assistir mais. Aí comecei a assistir, não parei mais. Aí não parei mais. Ótimo, foi uma coisa maravilhosa. Eu vejo, você sempre está nas lives também com a gente, Sempre. né? E isso é super importante, super importante. E aí, quando a gente começou o nosso programa, o que você foi colocando em prática? Porque eu me lembro que eu estava numa live que eu falei assim: olha, pessoal, eu vou fazer uma garantia. Se em 90 dias você não tiver mais resultado na sua empresa, mais resultado e mais tempo livre, eu devolvo seu dinheiro, te dou mais R$ 1.000. E aí você escreveu na live que 90 dias. Eu já tive resultado com 30 dias. 30 Isso dias. chamou a atenção de todo mundo que estava naquela live. Conta pra gente, ensina para o pessoal que está aqui qual foi a mágica que você fez que com 30 dias você começou a ter mais resultados. Pode contar, pode ensinar, não tem o segredo de nada. Vamos ajudar o empresário É que é tão verdade. empresidiário, né? Ele é tão refém, vítima da sua equipe e ele se esquece que é seu papel dirigir a empresa. Ele se esquece que ele é o diretor da empresa, né? E que ele tem que dirigir a empresa. Eu acho que você tem até uma plaquinha dessa aqui, não tem não? Eu tenho, eu tenho. Eu tenho. Se tornou diretora. Que legal. Agora sim. Parabéns, Mais tempo parabéns. livre, fazendo meu exercício, tomando café em casa. Eu só passo na loja para ver. Oi, tá tudo bem aí? Oi, tô passando. Só, tá? Mas vamos contar isso, porque senão fica parecendo, né, alguns programas que a gente vê na madrugada, né? Ah, Imagina. minha vida era assim e depois ela ficou assado. E a gente vê aquele programa e fala, gente, é tudo ator e atriz, né? Onde que você começou? Qual foi a primeira coisa, assim, do programa que você foi lá e implantou? A primeira coisa foi o ponto, né? Que depois daqueles 40 mil pontos de bater o cartão, né? Coloquei nas 3 lojas. Coloquei, E foi difícil implantar essa política? um pouco, né? Porque além de implantar, você tem que fiscalizar, ver se eles estão fazendo certinho, ver se eles estão batendo certinho, se eles estão vindo no horário certinho, tinha uns que não vinha, aí queria passar despercebida. Opa, quando eu vi que atrasou meia hora, 15 minutos, advertência. Mas como é que Aprendi a fazer você... advertência e notificação, porque ele já tinha feito a reunião sobre o ponto. Falei assim, que é um caso que vocês não podem errar de jeito nenhum. É um caso extremo. Eu coloquei já porque eu já estava já por aqui, né? De chegar Aham. atrasado, de bater a hora do almoço um pouquinho, 10 minutos atrasado, e virar aquela... Fingir que não estava vendo. Eu não nem fiscalizava isso daí, cara. E o ponto foi, eu peguei firme, viu? Agora está tudo certinho, tudo alinhadinho. E quando você fez a política do ponto, aí você fez a reunião com eles. Você lembra mais ou menos o que fala a sua política para a gente poder ajudar o pessoal que está aqui? O que fala da política do ponto É. é que ele não pode chegar todo dia 10 minutos atrasado. Ele chegando esses minutos atrasados, vai dar quanto tempo na semana de... E aí a gente pode sim fazer uma notificação. Primeiro você faz uma reunião explicando que não pode, que tem que ser certinho. E aí, se ele permanecer chegando atrasado e batendo ponto errado, aí o que acontece? Uma advertência. Aí ele continuou. Aí, uma mais grave, né? E vai indo. Mas sabe o que é, Edilene? O empresário, às vezes, eles têm a sensação de que a advertência, a pessoa não vai querer assinar, vai fazer um escândalo, tem que pedir para o contador a advertência. Então, eles têm aquela sensação de que a advertência é uma coisa ruim. E é Então, ótima. eu fiz até uma pesquisa lá no Telegram, perguntando quem já aplicou a advertência. Então, as pessoas dizem que não aplicaram e que nunca vão aplicar. É difícil para ensinar para o empresário que a advertência não é questão de poder, é questão de dever e que E ele tem que ensina eles. aplicar. E está Ele tem que ensinando eles. aplicar, né? Eles ficam bem. Eles aprendem com a advertência, eles aprendem com as notificações. Eles ficam Você já lembra meio. como, você lembra Ah, como foi sua primeira lembro, E lembro. Chegou aí? atrasado. Ó,
pode assinar aqui? Você chegou, assim, tá vendo aqui o ponto? Você chegou atrasado? Você pode assinar aqui? Ela assinou numa boa. E assinou numa boa. Porque você lembra daquela reunião que eu falei que você não podia bater atrasado? Que a gente conversou bastante. Eu perguntei se você tinha algo a falar, sentou, conversou, eu deixei vocês à vontade, mas expliquei que isso não era para acontecer mais aqui na empresa. Você lembra? Você lembra, né, queridinho? Então, ó, você chegou atrasado. Assina aqui para mim essa advertência. Pronto, sim, nunca mais. Do celular também fiz também, viu? Teve um que colocou um no bolso e guardou o outro. A E política do como que celular também. foi? Porque quando a gente implanta a política do horário, ela é mais fácil, né? Para implantar e colocar. Mas e a do celular? Ainda mais você que tem uma equipe bastante jovem, né? Como que Jovem, foi dar notícia para eles? Eles usavam muito antes? Como que era? usava. Por que que você escolheu essa política? Eles abusavam, usavam? Gente, o cliente chegava na loja e ali, ó, atrás das gôndolas, das prateleiras. Falei, mas gente do céu, aquilo me deixava, os clientes reclamavam também, né? Ninguém gosta de chegar numa loja e você tá, né? De Aí eu falei, jeito não, nenhum. É horrível. gente, Você não tem chega como. na loja, a pessoa está lá falando no celular, você tem que esperar ela terminar de mandar mensagem para depois te atender. Você entendeu? Não dava aquela atenção, ficava aquele corpo meio mole. Eu pensava em estar. Eu virava as costas ao celularzinho. Já estava no bolso. Já estava na parte, já com eles. Não, a partir de hoje, fiz outra reunião, a partir de hoje, nada de aparelho eletrônico aqui na empresa. Tudo bem? Tudo bem para vocês? Olha, eu tenho esse armário aqui, comprei armário. Eu fiz um lugarzinho deles tomar café, ótimo esse lugarzinho de tomar café, eles conversam tudo. Eles conversam tudo entre eles ali, né? Foi ótimo, viu? Coloquei o armário, o lugarzinho deles tomar café, mesinha. Em cada loja, nas 3 lojas eu fiz isso tudo. Porque se eu faço numa, cara, tem que fazer em todas. Não fala assim, ah, você fez naquela. Por que você não fez na... Entendeu? Então eu faço em todas. Entendeu? Aí eles estão, mas tudo no armário. Chega com o E eles celularzinho, aceitaram bem a política? aceita. Teve um que aceitou, mais ou menos. Você viu aquele que pegou 2 celulares? Um ele que ficou no bolso. Eu falei, gente, eu tô desconfiada que ele tá com o celular aqui no outro bolso. Eu falei, ô, queridinho, vem cá, Jairo, deixa eu te falar, pessoal. Esse celular que tá no seu bolso, o que que é? Faz favor de guardar? Você pode guardar, por favor? Aí ele foi lá, tá, desculpa, vou guardar. Aí foi lá e guardou, achando que eu não tava vendo, né? Porque não adianta você implantar, cara. Você tem que, ó, Fiscalizar. E aí depois eles vão entrando no ritmo, tipo, e os novos que vão entrando já sabem a política da loja, entendeu? Já vai, Maravilha. já vai se encaminhando com os antigos. Ó, tem que guardar o celular, que não pode. E Edilene, é aí, muito bom você estar compartilhando isso, porque eu falo para as pessoas, mas elas não acreditam muito em mim, né? Porque eu falo para as pessoas que você precisa ser o diretor da tua empresa e que o tempo que a gente gasta com o celular, às vezes 5 minutinhos, mais 5 minutinhos, e de repente você está perdendo um tempo enorme no celular e nem se dá conta. E quando você vai implantar a política de celular, é você estar assumindo a direção da tua empresa. Está na lei, está na CLT. É o 2º artigo da CLT que diz que é você quem dirige a tua empresa. Então, sim, você pode implantar a política, como a Edilene fez, mas não adianta você chegar com aquele livro de regimento interno que você copiou da internet. Pelo amor de Deus, gente, isso não funciona. As pessoas baixam aquele livrão enorme, regimento interno, deveres, obrigações, não sei o quê. Ninguém lê, ninguém sabe o que é, ninguém entende nada, né? E aí publica lá na internet e não vai funcionar, não vai funcionar. Porque as pessoas até assinam. Ai, Carmen, mas todo mundo assinou aqui na minha empresa. E daí? Eles chegam para o juiz e falam assim, seu juiz, dona Edilene deu um papel assim, ó, cheio de folha para eu assinar. Nem sabia o que estava escrito, seu juiz. E aí, se eu não assinasse, eu não entrava para trabalhar.
Então, esse é o tipo de coisa que não funciona. É exatamente como a Edilene está contando. Você implanta uma política, fiscaliza, espera a poeira baixar, implanta uma segunda política, fiscaliza, espera a poeira baixar. E o que você percebeu, Edilene, de mudança de resultado depois dessas duas políticas? Eles começaram a te sabotar? Eles começaram a se envolver? Como que foi? Não, eles começaram a se envolver com a empresa mais, atender melhor o cliente, vender mais, ficaram mais motivados, porque viu que eu estava fazendo o cantinho deles, né? O lugarzinho deles, vendo o lado deles também, né, cara? Tem muita gente que não. E eles, né, precisam do lugarzinho, das coisinhas dele organizada, né? Então, estava uma bagunça. Eu fui organizando, entendeu? Vendo o lado deles. E, assim, foi ótimo, porque eu estou, nesse caso de notificação e advertência, eu estou ensinando a eles que não pode e que pode. E para eles é até bom, porque eles aprendem no modo mais difícil, porque é uma advertência, né? Eu estou corrigindo eles, né? Não estou querendo dar um ajuste a causa, estou corrigindo eles. Então, eles vê por esse lado, ó, eu estou corrigindo vocês, entendeu? Porque não é para acontecer isso daqui, jamais daqui. Então, foi ótimo para a minha empresa isso daí. Então, Muito eu tenho show. melhorado muito. Descrição de cargo, comprei aqueles quadros, coloquei todos os recadinhos, as políticas, a missão, a visão. Em cada loja, quadro grande assim, com todos os recados. Então, eu estou implantando muita coisa E você nas compartilhou lojas. com eles a missão, a visão? Compartilhei com eles, faço tudo com eles. Eles estão me ajudando, então eles ficam motivados. Eles mesmos se motivam. Eles mesmos ficam, né? Você vê, ela está me olhando, ela está me vendo. Eu estou no escritório agora, né? Antigamente eu estava ali, no operacional, ali. Tá certo que o escritório também ainda é. Mas eu vou assim, vou lá, se eu preciso conversar com um, eu chamo ele lá. Sim, vamos conversar lá em cima, vamos bater um papo. O que está acontecendo? A gente procura mais conversar com eles, né? Aí eles conversar, falar, dar opiniões deles. O que você acha que é melhor fazer? E tendo que colocar eles junto, engrenar junto com a empresa. Então, é tipo de uma motivação para eles, né? Foi muito bom, cara. Está sendo muito bom para mim. E o que mais que você implantou, Edilene? A descrição de cargo. Carne do céu, descrição de cargo. Como foi? Todos eles fizeram, viu? Eles fizeram. Aí então, aquele que fazia só duas linhas, assim, falei, então, tá ótimo, mas você daria. Olha, tem mais coisa que você falta colocar aqui nessa descrição. Não é só isso, hein? Ó, pensa, tenta, vai lá. Tá ótimo, mas acrescenta mais, aí foi acrescentando. Aí, o que aconteceu? Peguei de cada um aquela descrição, tenta com outro, aquele que faz a mesma coisa que você, para ver que você não está esquecendo alguma coisa a mais. Aí eles fizeram isso aí também. Aí foi aumentando a descrição de carta. Aí o que aconteceu? Eu peguei, juntei de todos, fiz o resumo, e agora eu estou com o resumo, bem resumido do que eles fazem, né? E vou colocar onde? No contrato de trabalho, mandar para a contabilidade, né? Eles analisar e colocar no contrato de trabalho. Por quê? Por que serve a descrição de carreira? É ótimo, cara, para você saber o que cobrar da pessoa. Por exemplo, então, você deixou de fazer isso aqui. O que aconteceu? Entendeu? Aí a descrição de cargo serve para isso. É muito bom. Eu nunca nem tinha feito isso daí, nunca aprendi no curso da carne, entendeu? É ótimo. Então, Fez Edilene, errado na descrição de cargo. Então, eu tenho de todos já no contrato, fazendo tudo, passo a show! passo. Tudo Show de passo a passo. bola! A Vilma economizou R$ 25.000 com a descrição de cargo. Mas não é aquela descrição de cargo que você pega pronta na internet, ou que você chama o consultor bam, 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 não sei das quantas, para fazer te entregar pronta e o empregado assina. Essa aí não tem tanto valor quanto essa, né, que eu ensinei para vocês nas lives e que eu passo também, né, durante o meu programa. Por quê? Vou te ensinar aqui agora, vou te dar a dica. Você vai simplesmente pedir para o teu empregado escrever tudo aquilo que ele faz. Isso tem valor jurídico.
E talvez, como empregado da Edilene, talvez ele entregue 2 linhas. E você não vai dar bronca, você vai falar, parabéns, ficou ótimo, igualzinho ela ensinou. Ela foi perfeita, perfeita. Então, você vai dar os parabéns e você vai aumentando até que você tenha todas as informações. Qual que é a utilidade disso? É que já aconteceu de você ter que ficar falando várias vezes o que a pessoa tem para fazer? Quando a pessoa faz a descrição, você aumenta, ela faz de novo, você aumenta, ela vai escrevendo aquilo tantas vezes, ela vai modificando e melhorando, sentando com a equipe, que chega um momento ela já sabe o que ela tem para fazer. E aí você não precisa mais cobrar. Aí você pode começar a desenvolver também o como fazer todos os procedimentos da operação. Como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? E aí você vai ter muito mais liberdade de tempo, porque a tua equipe vai passar a saber claramente o que tem para fazer. Você esteja se perguntando assim, mas por quê? Ele foi contratado, ele é profissional, ele sabe fazer. Uhum. Saber fazer uma coisa, fazer outra. E quando ele passa por esse processo, ele não tem como alegar ignorância. E aí ele fica bastante consciente daquilo que ele tem para fazer e você tem um documento. Que nem eu sempre digo, a minha aluna Vilma, ela recebeu um processo na justiça do motorista dela. Ela tem buffet e o motorista dela, ele tinha que descarregar todas as mesas do buffet, montar as mesas, colocar as louças, recolher, levar as toalhas para lavar, várias atividades ele tinha. Ele não ficava lá só dirigindo. Entrou na justiça e falou que ele tinha acúmulo de função. Aí, quando ela chegou com a letrinha dele toda escrita, o juiz falou para ele: meu senhor, por acaso essa letra aqui é sua? E ele falou: é sim. Então, não tem acúmulo de função. O senhor sabia exatamente para que o senhor foi contratado. Não tem acúmulo de função. E ela economizou R$ 25.000. Então, vejam que a Edilene colocou a política do ponto, porque ela já teve um prejuízo de 40 mil. Agora ela não vai mais ter, porque agora ela tem uma política e o ponto está organizado. Entendam, o seu dever é sair do balcão, sair do caixa, sair de ficar atendendo o cliente, gente. Esse não é o seu papel. O seu papel é dirigir a empresa. Este é o teu papel, tornar-se o diretor da empresa. Porque, caso contrário, você vai ficar sempre rezando para ninguém entrar na justiça contra você. Porque você nunca sabe se aquilo que foi feito está correto ou não está correto. Edilene, parabéns, 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 parabéns. O que mais que você conta pra gente? Ah, e sobre. Eu coloquei várias, estou sempre implantando. O que acontece é uma política, tipo apelido. Eu jamais eu sabia que eles estavam trocando apelido. Eu nunca tinha percebido isso. E teve uma funcionária que falou assim: olha, eu estou muito triste. Chegou para mim dizendo que ela está me chamando desse apelido. Falei, então vamos conversar. Aí chamei a outra, falei assim: a partir de hoje, aqui do apelido, e você não imagina que tem, né? E tem, né, Carmen? E tem casos na justiça, tem muitos na casos na justiça que realmente o empregado ele ficou ofendido com determinado apelido. E eu sei de um caso especificamente que a gente foi no RH e nem o RH não sabia o nome dele. Todo mundo só conhecia ele pelo apelido. E ele processou a empresa, o apelido dele era 666. E ele processou a empresa por causa disso e ele ganhou quase R$ 30.000. Então, pessoal, é vocês quem dirigem a empresa e tudo que acontece lá dentro é sua responsabilidade. Às vezes, vocês deixam o amigo que pôs apelido no amigo e que está tudo bem. Não está tudo bem, não. Porque você não sabe se essa pessoa gosta deste apelido ou não. Você não sabe o que pode vir a acontecer. Olha que detalhe, Edilene, que você foi lembrar. Nossa, tá super rica essa live. Você vai lembrando e eu vou... Ó, você levanta a bola, eu bato a bola, porque... Não, é sério esse negócio de apelido. Que ela chegava em casa e começava a chorar com o apelido. E eu não sabia. Eu falei, mas por que? O que você não veio falar para mim? Né? A gente já sentava e resolvia. Você não podia ficar calada. Eu não estava vendo, né? Eu não estou mais no operacional, né, cara? Eu só vou lá, só vou lá ver se está tudo bem. Tô fazendo miséria. Eu vi uma foto que você postou do uniforme também, né? A política do uniforme também plantei. Plantei também. Eu vi uma foto, todo mundo de azul, bonito.
Aí, o que que acontece? Coloquei do uniforme e do dos posts, eu escolhi a pessoa que mais gostava de mexer na internet. Aí eu era, ó, tá vendo? Você gosta tanto de mexer no celular, né, queridinho? Então, eu vou fazer essa postagem aqui, vamos ver como você se sai. E E ele sai tá muito bem, fazendo? viu? Tá fazendo. Nada E como sai muito bem. colocar, nada como colocar a pessoa certa no lugar certo, né? No Às vezes a lugar gente tem certo, aquela pessoa que fala, nossa, ele não sai do celular, então põe ele para trabalhar no celular, não é? não E é? eu coloquei também, Carmen, eu tenho uma moça que ela tem 12 anos comigo, né? Então, eu vi que ela é muito assim, ela é comunicativa entre eles, e assim, ela, para cuidar de pessoas, ela é ótima. Eu falei assim, achei que vai cuidar das meninas, de pessoa no meu lugar. E aí eu coloquei ela para cuidar, estou ensinando ela tudo como tem que fazer, contratar, fazer aquela contratação pela internet, né, pelo e-mail, pelo telefone, avaliar as meninas. Tudo que eu preciso passar, primeiro eu passo para ela e ela passa para as meninas, para as pessoas que estão trabalhando na loja, né? Os colaboradores. Então, tudo que eu preciso passar, ela passa. Então, eu não tenho mais aquele estresse, pagamento, ela está aprendendo a fazer. Não tem mais. Para me poder tirar esse tempo da minha visão que eu fiz para poder viajar internacional ano que vem. Já está marcada. Para onde que você vai? Que depois a gente quer ver as fotos. Para onde você vai? Então, a gente tem um pessoal nos Estados Unidos, né? Então ele falou assim: vem para cá, fica aqui conosco, né? Então, eu quero conhecer lá primeiro. Que O pessoal que a gente legal! tem amizade lá. Que legal, que legal. Que seja a primeira viagem de muitas e muitas viagens que possam vir. E aí, talvez vocês estejam se perguntando: nossa, mas Edilene vai para os Estados Unidos e os empregados dela, coitados, eles não podem ir. Gente, tem idade, tem tempo, calma. Eu também não viajava quando eu tinha a idade dos meus empregados da minha equipe. Eu fui viajar depois. Tá tudo bem, tá tudo bem. Nós temos o momento da gente ser empregado, a gente tem o momento de ser estudante, a gente tem o momento para cada coisa. Tem o momento maternidade, tem o momento de ser empregado, tem o momento que a gente decide que não quer mais ser empregado, que quer ser empresário, ou talvez a gente decida que quer dar aula em universidade, vai fazer mestrado. Tá tudo bem, cada um decide para onde quer ir. Mas vocês, meus queridos e amados empresários, vocês não precisam carregar toda a culpa nas costas das escolhas que cada pessoa faz. Cada pessoa faz as suas escolhas e tá tudo bem. A gente não vive num país de castas onde você nasce de um jeito e tem que morrer daquele jeito. Graças a Deus, o nosso país, ele é capitalista. As pessoas podem estudar, tem meritocracia, podem correr risco. Olha a história da Edilene. Montou lanchonete, montou restaurante lá, churrascaria. Ela fez várias tentativas até Várias. chegar em lojas de enxoval. Não foi assim, né? E Não. antes disso, ela trabalhava menor de idade. Trabalhou em produção. Gente, ela poderia continuar trabalhando na produção até hoje, se ela quisesse. E tá tudo bem, é uma escolha. Não tem certo, não tem errado. Talvez trabalhando na produção, ela tivesse menos riscos, porque ela ia ter o salário dela todo mês ali, ia tirar férias. Mas ela escolheu ser empresária. E agora ela está escolhendo ir para os Estados Unidos. Uhul! Que bacana! Fico muito, muito feliz. Depois tem que fazer outra live para contar como é que foi. E aí, pelo que eu percebi que você está compartilhando com o pessoal aqui, você está contando do teu planejamento de sucessão. Então, você está treinando, né, com as atividades que você faz. Você escreveu as suas atividades? Fiz todas as minhas atividades. Falei, está vendo essa atividade? Eu vou delegar para cada uma, né? Não vou querer mais ficar lá de jeito nenhum, cara. Agora é uma vida sem volta. Tipo E assim, está funcionando a loja? tá funcionando sem mim. E aí, sem você, o faturamento caiu. Não, aumentou. O faturamento aumentou.
Você imagina que nesse pouco tempo que a gente está junto, que faz pouquinho tempo, né? Acho que faz uns 3 meses, 4 meses que a gente está junto, quanto você acredita que aumentou o seu faturamento? Ah, 40% já. Porque elas começaram a pegar clientes de fora e é tudo engajamento, né? Elas estão motivadas, então elas estão vendendo mais, tem mais esse negócio, vários, estão dando mais atenção para o cliente também, né, Carmen? É isso que eles querem, né? E E cliente que tem atenção compra mais. comprar mais, comprar mais. E aí E aí, eu tenho, com a descrição de casa, eu tenho o que cobrar, por exemplo, você é operadora de caixa vendedora, ou operadora de loja vendedora. Então eu tenho que cobrar o quê dela? Vendas. Né? Operadora de loja caixa, tem que cobrar o quê? Deu tudo certinho no caixa. Eu fiz tudo planejamento, coloquei equipamento, né? Eu dei aquela volta depois desse curso, assim, fiz muita mudança. então, é importante para a gente mostrar para as pessoas que sim, isso funciona. Que enquanto a gente está ali, com a barriga no balcão, no operacional, a gente só fica estressado porque a gente só enxerga um Muito. pedacinho da operação. Aí você só está enxergando que a pessoa está usando o celular, você está enxergando, sabe, você só enxerga a coisa errada. Porque isso estressa demais, porque você só vê um pedaço. E quando você consegue se afastar da tua empresa, você consegue enxergar a empresa como um todo, né? E eles estão indo bem, viu? Então, teve um que falou assim, pode ficar uma semana em casa. Eu falei assim, o que ainda? Que é que eu faço meus exercícios, coisa que eu não cuidava de mim. Hoje eu tenho tempo livre para cuidar de mim. Tenho bastante tempo livre agora, cara. Você mandou todo mundo embora e contratou de novo? Não, Depois teve que você me cinco. conheceu? Não, teve cinco que já estava meio que naquele costume. Lembra aquela lei dos 40%? Ah, eu não sabia que aquilo era. Não sabia. Sabe que você. Ele 40%? Fazer acordo? Acordo? Então, O estava pessoal estava acostumado. acostumado a A fazer minha, acordo. então, eu trabalhava um tempo. Ah, não vou pedir acordo, eu vou ficar em casa recebendo. Né? Aí eu E fiz aí uma ficava em reunião. casa, assim, recebendo o seguro-desemprego. E aí eu sempre falo que acordo é considerado formação de quadrilha para fraudar os cofres públicos. Porque entra o empresário, entra o empregado, entra o contador, todo mundo se combina, a gente faz de conta que você foi empregado, foi mandado embora, e aí você vai ficar em casa recebendo seguro-desemprego sem estar desempregado. Porque quem pediu para sair foi você. E aí é considerado mesmo, é bem grave acordo. Se você que está nos ouvindo faz acordo, Não saiba que faça acordo é mais. considerado formação de quadrilha. E aí você fica nas mãos dele, né? Porque ele vai lá, faz o acordo, e aí tem aquela multa de 40%. Aí, se ele quer, ele devolve, se ele não quer, ele não devolve, porque é tudo fora da lei, né? Se ele quiser sumir com a multa, ele some também. Verdade. Só que acabou. Fiz uma reunião e falei, ó, a partir de hoje, acabou, não tem mais isso. Eles estavam muito mal acostumados, Carmen. Trabalhavam um tempo e perdi muita gente boa com isso. Muitas vendedoras boas. Aí, com o tempo agora, chegou os dois querendo voltar. Falei, não, agora meu processo seletivo é do jeito que eu aprendi. Agora eu aprendi do jeito certo. Não, não quero mais não. É muito bom esse processo seletivo. É ótimo. E como Eu que você fiz, faz para contratar? fiz aquele processo do e-mail, né? Começa, eles mandam os currículos de e-mail. No Aham. e-mail, aí a gente começa o contato com eles, através do e-mail. Aí de lá a gente começa a fazer a pergunta, aí pede o vídeo, né? O vídeo E dele. todo mundo manda vídeo? Não, de uns 80 a 70 currículos, 9, 8 que mandaram. É Desses 8 bastante, você hein? vai, É você bastante. vai. Normalmente é 5% só que manda. Normalmente é uns 4, 5 vídeos só que você recebe. Porque as pessoas querem emprego, mas elas não querem trabalhar, elas não querem ter trabalho de esticar o celular assim e gravar o vídeo. Elas não querem ter trabalho, elas só querem a parte do emprego. Ah, mas vale muito a pena você perder o tempo. Não é perder um tempo, você ter aquela paciência que está fazendo o processo seletivo, mas é muito importante, dá muito certo. Dá muito certo.
E você E aí contratou eu alguém com esse processo? contratei e vou contratar mais, porque tá agora, né? Acabou o Covid, tá acabando e o negócio vai fluir agora. Se cresceu 40% com o Covid, agora até eu já tomei vacina, todo mundo já está vacinado. Agora já passou essa Covid, agora vamos ganhar dinheiro. O Brasil é Brasil. O Brasil vai voltar a fluir. Então, às vezes as pessoas falam assim: ai, Carmen, mas eu vou esperar passar essa pandemia para daí organizar minha empresa. O que as pessoas não Não, entendem é que é na pandemia que você deve organizar, porque passando essa pandemia, as coisas vão crescer numa velocidade muito grande, né? Que muito nem grande. Edilene está marcando a viagem dela, está feliz da E vida, já vou. sonhando com a viagem. Eu marquei a minha, eu já não penso em outra coisa mais. É bom você ter, sabe, porque você marca, você fica trabalhando só pensando, né? Mas, Não olha, é? nós vamos. É Fala muito bom, sério, Edilene, satisfatório. depois que você marca a viagem, qualquer problema que aparece fica pequeno, assim. Ah, tudo bem, depois a gente resolve. Porque aí você marca a viagem, aí depois você tem que marcar o carro que você vai alugar, que nem você ainda tem amigos lá, fica mais fácil, né? Agora eu vou para um lugar que eu não tenho amigos, então tem que marcar carro para alugar, tem que marcar o estacionamento no aeroporto, tem que marcar os passeios. Então todo dia eu tô lá olhando para ver um passeio novo para fazer. É uma Ah, mas é alegria bom. que Alegria, mantém a não gente é? motivado. Manter Porque motivado. o que faz com que a gente se sinta bem ou mal não é o que nos aconteceu no nosso passado. Para de chorar. Não é os empregados ruins que você contratou, nem o sócio que te roubou, nem a empresa ruim que você já teve, nem o que teu pai te fez, nem o que tua mãe te fez. Esquece, para. O que faz você se sentir hoje de uma determinada forma é a tua possibilidade de futuro. São as tuas perspectivas de futuro. E quando você começa a colocar as regras e as coisas começam a funcionar, quando você começa a contratar as pessoas a trazer resultado, quando você contrata uma pessoa para vender e a pessoa vende, então você começa a ter perspectivas. São essas perspectivas que faz com que você se sinta diferente. Não é o teu passado. Não é todas as pessoas erradas que você já contratou, mas são as pessoas certas que você quer contratar. E um dia, certa ou errada, elas vão te deixar. Elas vão sair da tua empresa e tá tudo bem. Quando elas saírem, a tua empresa tem que ter crescido mais o período em que elas estavam lá. Elas foram contratadas para fazer sua empresa crescer. Então, quando elas saem, a empresa tem que ter crescido mais. Você Então, comentou comigo que você conseguiu 70 currículos. Daí tem uma pessoa aqui que também trabalha com enxovais, que ela diz que ela não acha currículo, que ela... Como que você fez para conseguir? Ela diz que os currículos não estão encaixando. Será que ela acha que 70 currículos, os 70 vão se encaixar? Porque não vai se encaixar mesmo, né? É igual não procurar vai. ouro. É igual E procurar assim, ouro. Vai ter muita terra, para você achar algum minúsculozinho ouro no viu? meio de tanta terra. É Não é bem assim tão assim. simples. Eu acho que o que acontece é que as pessoas têm uma ideia de que achar currículo é fácil. Mas E não achar é currículo fácil. não é fácil. E assim, aqui tem muito problema. Assim, nesse tempo, Carlos, teve problema do ônibus parar, metrô parar, e aí eles não vêm trabalhar, entendeu? Aí o que, que eu coloquei? O currículo no local da loja. Para que aqueles que moram perto visualizar também, entendeu? Para não ter esse problema de quando você tem uma greve de metroviário, e não ter como eles virem trabalhar, né? Então, esses perto já tem algum que pelo menos vai vir trabalhar, né? Então, eu peguei os já os que moram próximo também, entendeu? Mas Legal. aquela seleção Tem que ser estratégico, né? Tem que tem que pensar em ter. tudo. Mas assim, não tenho essa ideia de que, ai, eu vou pegar o currículo com o anúncio e todos vão servir. Não, gente, não. Não, Cada 100, cada 100 currículos, né, que você recebe, você vai receber no máximo 4, 5 vídeos. No máximo. verdade. E ainda você Legal. vai peneirar aqueles lá que você fez o vídeo ainda, vai peneirar ainda. Para ver Porque se é aí, realmente. Ah, pode e falar. às vezes não sobra nenhum.
Às vezes não sobra sobra nenhum. nenhum, aí você tem que começar o processo de novo. De Agora, novo. o que não dá é para trazer o primeiro que chega. O primeiro que chega que não dá. Porque aí é bem complicada. A pessoa está falando que dispensou na experiência, né? Gente, ainda bem, ergue a mão para o céu que você dispensou na experiência. Imagina se você deixa passar a experiência. Aí você tem que pagar 40% de multa e mais um monte de outras coisas que você tem que pagar o aviso prévio, indenizado. Ainda bem que você viu na experiência que precisava dispensar. Pessoal, vamos começar a olhar o lado positivo. Então, Carmen, assim, é satisfatório, né? Não tem preço, não tem preço você ver tua empresa crescer, ver tua empresa, os funcionários engajados, motivados por eles mesmos, porque eu aprendi com o curso, né? Eu aprendi muito com o curso, então não tenho que só é muito bom mesmo. Eu tenho que colocar em prática, porque não é fácil, não vou falar que é fácil. Mas, Se mas é fosse bom, é fácil, ótimo. se fosse fácil, todo mundo ia ser empresário, né? Ser empresário não é fácil. Ainda bem que ser empresário não é fácil. Assim, a gente tem gente para contratar. Senão todo mundo ia ser empresário, é aí que a gente não ia achar ninguém mesmo para contratar. É verdade. E assim, agora eu estou com tempo para fazer outros planejamentos, fazer novas coisas para a loja, novos projetos para a loja, né? Para ter o potencial de abrir outras lojas agora, entendeu? Vamos ver o que vai acontecer, né? Coloquei aqui uma Vamos ver. missão. Faz o seguinte, daqui 3 meses, 4 meses. Não, quando você fizer a sua viagem. Primeiro faz a sua viagem, daí a Não, gente fazer a marca uma live viagem. para você contar da viagem, como é que foi. Vou para a França, vou para os Estados Unidos. Quero ir para a França também. Ué. A próxima, por que não, né? Por Por que que não? não? E outra coisa, à medida que você for passando as suas tarefas para essa pessoa que você vai deixar como tua sucessora, como que ela recebeu isso? Então, ela recebeu muito assim, ela ficou meio assim, achando que ela não ia dar conta. Aí depois ela falou assim, não, ela falou assim, meu Deus, quanta coisa você fazia. Eu falei assim, você não imaginava que eu fazia tanto, né? Então, olha aí. Eles não percebem. Cara, eu fazia muita coisa. Nem eu parei para pensar como que eu fazia sozinha tudo aquilo ali. E aí comecei a passar para ela, ela parou e falou assim, será que eu vou dar conta? É muita coisa que você faz. Não, eu falei, fica calma. Vou deixar um pedaço para você do boi e outro pedaço do boi para outra. Eu separei duas. Uma para pessoas, cuidar das pessoas, e outra para cuidar do RH, que é do financeiro da empresa. Então, essas duas coisas era só eu que fazia. Gente, E eu aí, não sei então como você dava está conta. treinando dois braços. Um vai Dois cuidar da braços. parte de liderança, né, da parte das pessoas e tudo mais, e o outro braço mais o administrativo, finanças, pagamentos. Isso Tá mesmo. certinha, porque quem tem dois tem um, e quem tem um pode não ter nenhum, né? Ainda mais em Entendeu? tempos de Covid, é bem Verdade. complicado. A gente tem que estar com o A e o B, né? Uhum. Tem que Muito estar show, sempre. Edilene. Eu tenho aprendido tudo no curso, né? Então, vou colocando em prática. Tem que ter 12 braços. Essa aqui para Legal. me poder Edilene, tirar minhas férias, né, Cabo? Senão não consigo. Já, e diga já, para mim, já tem a reserva lá. o Ah, que significa para você ser diretora? Cadê tua plaquinha? O que para você significa ser diretora? Me conta. ser diretora, tipo, satisfação, tipo, eu estou muito feliz porque eu estou bem de saúde, cuidando da minha saúde, cuidando dos meus colaboradores e cuidando da minha empresa, vendo o faturamento crescendo, tudo dando certo. Isso para mim é importante, cara, é muito importante. Assim, jamais que eu ia, se eu não tivesse feito o curso, eu tinha aprendido tanta coisa boa, tanto maravilhoso. Eu aprendi muito, muito mesmo. Foi muito bom para mim. Foi uma experiência assim que eu nunca vou esquecer. Nunca, nunca vou esquecer. Porque até então eu vinha de vários.
abria comércio, abria, fechava, não dava certo. Eu não entendia por quê. Eu que não sabia. Eu que não sabia cuidar. Então, tudo tem que ter o saber, o aprender, o querer aprender, né? A liderar. E querer aprender a ser diretora, né? No caso, né? Tem que aprender a ser. Se você não aprender a ser, você não vai ser. Você não vai sair do operacional, você não consegue. Para mim é muito importante. Foi muito bom. Um Que divisor de legal. águas. E chegou na hora certa, porque eu estava querendo fechar a loja. Estava querendo fechar, o meu esposo também falou que estava cansado, porque não estava dando certo, o pessoal não queria mais saber de trabalhar, ainda mais na Covid, nesse tempo. Ele estava querendo fechar a loja, hoje nós estamos bem. E daqui para melhor, porque está acabando, acabando tudo. Está acabando o Covid, está acabando e as clientes estão vindo. E vindo mais e mais e dando tudo certo. Isso é importante. Graças a Deus, eu conheci a carne no curso, né? Nossa, eu fico emocionada. De verdade, eu fico sempre emocionada, E né? eu queria, no caso, minha mãezinha, né, ela estava junto comigo. E ela não pôde ver, eu fiz esse tempo mais livre para estar mais com ela também, né? E ela faleceu faz 2 anos, né? Então, ela via meu sufoco, ela falava assim, meu Deus, a minha filha trabalha tanto. Ela via como eu trabalhava, né? E hoje, Pelo menos os seus filhos não vão falar, meu Deus, a minha mãe trabalha tanto, né? Porque a tendência era que a gente continuasse a isso, né? E não é questão de trabalhar menos, a questão é de trabalhar diferente, trabalhar diferente, dando empregos. Eu tenho certeza que tua mãe está muito orgulhosa de você. né? Muito, muito orgulhosa de você. Mãe é muito especial, né? Mãe é muito especial na vida da gente. Muito. E já naquela época ela tinha muito orgulho de você trabalhar tanto, Sim. porque a tua mãe também deve vir de famílias que trabalhavam bastante. É, Porque a gente acha que trabalhar é trabalhar fisicamente, né? E não diferente, né? necessariamente é fisicamente. Às vezes você trabalha no estratégico, você dá mais emprego e ajuda mais pessoas, atende mais clientes, né? Tenho certeza que a tua mãe, onde estiver, ela está muito orgulhosa de você. Tenho Ah, sim. certeza. E qual mensagem você deixa para as pessoas que estão nos ouvindo aqui na live? Se você puder dar um conselho para eles, uma sugestão, o que você quiser. A live é sua, Edilene, o tempo é seu. O que você fala para o pessoal que está nos ouvindo? Eu acho assim que a gente como empresário, né, a gente não podemos ficar na mão dos colaboradores. Tem que fazer o que é certo, né, cara? Tem que fazer o que é certo para dar tudo certo, né? E assim, e fazer o curso, né, também, porque você aprende muita coisa, né? Coisa que a gente não aprende na faculdade, e a gente aprende no curso como fazer o que é certo, para todo mundo ficar tão bom para eles como para a gente, né? E, e fazer mesmo, né? Fazer e acontecer. Fazer e acontecer. Aí acontece, né? E sempre ter seu tempo. Você merece, você tem sua empresa, você merece sair, ter seu tempo livre. E eu não tinha mesmo. Então hoje eu estou bem melhor, bem feliz mesmo. Então, é isso que eu deixo para eles. Vai, faz que vai dar certo. Tem que fazer para dar certo. História linda, amei estar aqui com você e conhecer um Obrigada, pouco cara. mais dessa Edilene guerreira, dessa Edilene batalhadora que veio do Nordeste, né? Arrasou Isso. aqui em São Paulo, fez acontecer e não importa. Montou restaurante, montou lanchonete, foi até conseguir realmente aquilo onde você estabilizou e colocou teus pés e agora a empresa só vai crescer, tenho certeza disso. E não é que não vai ter perrengue sim, mas você vai ter mais pessoas para te apoiar. Antes você estava muito sozinha. Hoje você tem mais pessoas para poder estar te ajudando nesses perrengues todos.
E vai ser linda a sua semana no resort. Vai ser lindo lá. E eu já vou com os filhos, vou com a família toda, né? A família tem que estar junto, né? Filho, a filha, o neto, esposo, tudo junto. Você sabe que tem sócios que viajam o marido com filho e depois viaja a esposa com filha, porque eles não conseguem viajar Não juntos. consegue. Porque se deixa, a empresa para. A empresa para. É muito triste, né? É muito triste mesmo. Que bom que Não, vocês tem vão que ir viajar juntos. Vai ser tudo muito junto. lindo. Tenho certeza Vai disso. sim. Edilene, obrigada muito, Eu que muito, muito por agradeço. essa sua história inspiradora. Pessoal, não tem receita de sucesso. Tem que arregaçar as mangas, ir lá fazer e assumir a direção da sua empresa. Isso é o que funciona, isso é o que dá certo. Então, eu só tenho que te agradecer essa participação de hoje